Olha, gente, o jornalista argentino Juan Pablo Mendes, que trabalha no diário Olé, o maior jornal esportivo da América do Sul, colocou nas redes sociais o pedido do Carlos Vinícius para renovar o contrato com o Grêmio. Chama a atenção que um jornalista da Argentina tem acesso a esses detalhes, mas ele trouxe riqueza de detalhes, tá? O quanto o Carlos Vinícius pediu, o tempo do contrato, os bônus. E a gente vai falar sobre tudo isso, porque eu fui para os bastidores para descobrir se isso é verdade. Consegui contato com o Grêmio, o que o Grêmio fala nos bastidores sobre a situação da renovação do Carlos Vinícius. E no meio dessa apuração, eu descobri que o Grêmio tem uma dívida com o Carlos Vinícius que não é pequena. E depois de tudo isso, eu ainda escutei nos bastidores o que é a tendência nesse momento para o desfecho dessa história entre Grêmio e Carlos Vinícius, o que deve acontecer depois de 31 de dezembro, que é quando termina o contrato do Carlos Vinícius com o Grêmio. A partir de agora. Bom, essa publicação do Juan Pablo Mendes é um mais novo episódio da novela Carlos Vinícius. O Juan Pablo Mendes, ele é um jornalista experiente que já publicou muitas coisas sobre Grêmio e Inter nas redes sociais e essa é de hoje. Essa é bem recente. E me chama a atenção que ela tenha riqueza de detalhes. Porque o Juan Pablo Mendes ele coloca que o Carlos Vinícius pediu 3 anos de contrato para renovar com o Grêmio. Então ele quer um contrato por 27, 28 e 29. E na postagem do Juan Pablo Mendes ainda diz que ele pede 2 milhões e 100 mil reais por mês. Além desse valor fixo, o Carlos Vinícius pede, segundo a informação do Juan Pablo Mendes, bônus, bonificações para títulos, gols e etc. Essas bonificações podem fazer o salário dele chegar a 2 milhões e meio de reais por mês. Essa é a informação. E por que eu digo que é o mais recente episódio? Porque nas últimas semanas vieram à tona rumores de interesse do futebol mexicano pelo Carlos Vinícius. O América do México e o Cruz Azul do México. Inclusive foi conteúdo em vários canais, em vários perfis, em vários arrobas, de que o Carlos Vinícius recusou essas propostas. Guardem essa informação. Os rumores do futebol mexicano e ele recusando a proposta. Vamos seguir aqui ainda sobre essa pedida do Carlos Vinícius. Eu perguntei para 2 pessoas do Grêmio sobre essa situação, porque, se vocês lembrarem, dias atrás, os dirigentes do Grêmio falaram que a renovação estava avançando. A conversa com o Carlos Vinícius para renovar estava progredindo. Eu recebi de uma fonte do alto escalão do Grêmio, vou abrir o celular aqui para ler literalmente o que essa fonte me disse. Tá? Ela me respondeu da seguinte maneira. Mandei a postagem do jornalista argentino e perguntei sobre essa solicitação do Carlos Vinícius. E a resposta foi: não recebemos nada do atleta ainda. Este pedido não chegou até a diretoria. Então, não recebemos nada do atleta ainda. Então, a gente tem aqui o Grêmio negando esses termos. Tá? Agora, outras 2 coisas que eu preciso dividir com vocês. Nessa apuração, eu descobri que o Grêmio tem valores em aberto com o Carlos Vinícius. O Grêmio tem que pagar ainda uma quantia da vinda dele para Porto Alegre em 2025, tá? A título de luvas. O Grêmio deve ao Carlos Vinícius 8 milhões de reais de luvas pela contratação dele em 2025. Essa pedida mensal que o jornalista argentino cita, eu sinceramente não sei se ela já envolve esse parcelamento dos 8 milhões ou tem mais esses 8 milhões. Eu não sei, tá? O que eu sei é que tem uma dívida aí de quando ele veio para o Grêmio, né? Ainda em 2025, ainda na gestão Alberto Guerra, que esse valor foi colocado para ser pago em 26 e 27. Tá? Então o Grêmio tem que fazer um acerto aí desse valor. Hoje o salário do Carlos Vinícius é inferior a 1 milhão de reais. Bom, o Grêmio está dizendo que não tem esses detalhes e aí a gente pode criar 2 hipóteses. É o Grêmio não querendo expor a negociação ou, de fato, isso não aparece. E aí eu volto na história do futebol mexicano. Vamos lá, gente. A notícia do futebol mexicano saiu aqui em Porto Alegre, né? Em vários jornalistas que cobrem o Grêmio, vários portais que acompanham o noticiário do Grêmio. Então, essa notícia ela não saiu do México, ela saiu daqui do Brasil.
Se ela saiu daqui do Brasil, ela só pode sair de um lado. Do lado do Carlos Vinícius, que, na reta final de contrato, está colocando na imprensa que existem outros interessados, que não é só o Grêmio. Ele está defendendo o interesse dele. Os empresários dele estão defendendo o interesse dele. Né? Lembrem disso. Volta um pouquinho mais no tempo. O episódio da matéria na ESPN. O Bruno Andrade, especialista em mercado da bola, que trouxe a informação de que o Grêmio leu errado o contrato do Carlos Vinícius e que os dirigentes do Grêmio imaginavam que ele iria renovar o contrato automaticamente. Lembram dessa história? Pois é. Ali, vou voltar nessa história um pouquinho. Vem à tona uma interpretação errada do contrato. O Grêmio diz que não interpretou errado o contrato. O contrato é feito entre duas partes. Vamos juntar os pontos. Se não vazou pelo lado do Grêmio, vazou pelo lado do Carlos Vinícius. A gente tem mais um sinal indireto de um incômodo, de uma insatisfação do staff ou do próprio Carlos Vinícius com a situação. Então a gente já tem o contrato mal interpretado, os rumores do futebol mexicano e agora esse pedido, que o Grêmio não confirma e ele está posto. O que a gente tem aqui é um cenário de uma relação que está se arrastando e de uma relação que tem elementos que o staff do Carlos Vinícius pressiona para renovar e o Grêmio vai levando e vai levando. O que eu ouvi sobre o futuro do Grêmio e do Carlos Vinícius? Que hoje a renovação ela é difícil de acontecer. Por quê? Porque o Grêmio estabeleceu um teto salarial, porque o Grêmio entende que o Carlos Vinícius é muito importante, mas o Grêmio não quer flexibilizar esse teto salarial. E tem uma outra questão aqui que é o momento, o timing. A gente está falando aqui do final da primeira quinzena de agosto. O Campeonato Brasileiro tem mais 16, 17 rodadas pela frente. Nesse momento, ninguém pode dizer onde o Grêmio estará em 2027. Se na primeira ou na segunda divisão. Ninguém pode dizer. Muito pelo desempenho do Grêmio, outro tanto pelo campeonato, que tem aí 6, 7, 8 times lutando contra o rebaixamento. Então, na segunda quinzena de agosto de 26, o Grêmio não tem condições de assumir um contrato de 3 anos, seja qual for o valor mensal. Porque o Grêmio não sabe qual vai ser a condição dele em 27. Então, hoje, a renovação do Carlos Vinícius, ela não deve acontecer rapidamente. Uma definição dessa novela não deve acontecer rapidamente. Se for pelo sim, pela renovação, se for pelo não, pela saída. E a partir daí existem muitas especulações. Um dos melhores amigos do Carlos Vinícius, o William, deixou o Grêmio. Aliás, o Carlos Vinícius trabalhou para que o William viesse para Porto Alegre, né? Ligou para o William várias vezes para dizer vem para cá, vem para cá, vem para cá. E o William deixou Porto Alegre. Então existe uma especulação, existe uma teoria de que, como o William saiu, o Carlos Vinícius também vai sair. Tem outra teoria que diz que a atual diretoria não vai fazer força para ficar com jogadores contratados na diretoria anterior. O que a gente tem de concreto aqui é uma negociação que não avança e os dois lados mantendo a posição. O lado do jogador pressionando e o lado do clube colocando panos quentes. Tá? Agora, antes da gente avançar no vídeo, tu pode me dizer, tu renovaria com o Carlos Vinícius? Quais termos tu ofereceria para o Carlos Vinícius? O que tu faria para permanecer com o Carlos Vinícius? Porque aí tem um outro ponto, tá? Se a gente olhar para os números que o Juan Pablo Mendes está colocando, 2 milhões e 100 mil por mês, chegando a 2,5, é um salário que o Grêmio não tem condições de pagar. O Grêmio não quis pagar isso para o Arthur, o Grêmio não quis pagar isso para o William, o Grêmio não quis pagar isso para jogadores que apareceram na janela de transferências, porque o Grêmio entende que precisa diminuir a folha salarial. Agora, a gente precisa pensar do outro lado. O Carlos Vinícius não fica. No Senado, o Carlos Vinícius não renovar. Né? Bom, o centroavante do Grêmio vai embora em dezembro, vai para o México, vai para o Atlético Mineiro, vai para algum time brasileiro, vai para a Major League Soccer, vai para onde for. O Grêmio tem que ir atrás de um centroavante. E ir atrás de um centroavante faz com que o clube se depare com duas situações. Primeiro, encontrar um centroavante no mercado, que é artigo raro hoje. Tá? Artigo raro porque centroavante é cada vez mais difícil de encontrar e artigo raro pela condição do Grêmio. O Grêmio tem dificuldades, não só financeiras, mas esportivas. Nos últimos anos o Grêmio está brigando por outras coisas, não por títulos. Então isso também pesa na hora de fazer uma proposta de apresentar um projeto para um jogador. Mas vamos lá, o Grêmio encontra um jogador para substituir o Carlos Vinícius. O Grêmio vai ter que contratar ele. Vai ter que
pagar um transfer, muito possivelmente, e o transfer é pagar um outro clube ou assumir uma dívida, parcelar um valor a ser pago, e o Grêmio vai ter que oferecer um novo contrato, oferecer luvas e comissão para um novo jogador. O valor dessa operação, ele pode ser pesado para o Grêmio. Então a diretoria está diante de um impasse, diante de uma sinuca de bico. Renova com o Carlos Vinícius ou vai para o mercado procurar um novo centroavante? Sabe-se lá quem e sabe-se lá com quais termos. O que a gente tem hoje é mais uma informação vazada, um pedido alto, tá? E que eu, 25 centavos de opinião, se esse pedido se concretizar, é um pedido de quem não quer ficar. Se o Carlos Vinícius pede 2 milhões e 100 mil por mês, é o pedido de quem não quer ficar em Porto Alegre. Ainda mais ele convivendo com o clube e sabendo das dificuldades financeiras que o Grêmio atravessa. Ainda mais pela dificuldade financeira do Grêmio em rescindir com um amigo dele, o William. Então, se essa pedida vier a se confirmar, e eu digo isso porque o Grêmio diz que não recebeu, é uma pedida de quem não quer ficar em Porto Alegre. Comenta aqui embaixo o que tu acha dessa história. Te inscreve no canal para ficar por dentro dos outros vídeos que eu vou postar. E até a próxima. Tchau.